Dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus e eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia, te agradeço pelo teu amor, graça, pela misericórdia, pela presença santa do Senhor na nossa vida, Senhor, através da pessoa do Espírito Santo. O Senhor faz morada em nós, o Senhor nos faz sua casa, seu templo. Obrigada, Jesus, porque o Senhor torna possível para que a glória de Deus venha ser derramada na nossa vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, se houver alguma palavra, gestos equivocados da minha parte, aqui neste momento, que o Senhor complete no coração dos meus irmãos essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Muito bom ter vocês aqui todas as manhãs. Que bom! Hoje eu quero falar sobre Ageu. Um versículo de Ageu. Ageu é um dos menores livros da Bíblia, mas não é menos importante, né? Ele é muito poderoso e tem verdades poderosas em Deus. Eu queria compartilhá-las com vocês. Ageu 2, capítulo 2, versículo 9. Se você quiser acompanhar, Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar eu darei paz. Eu já ouvi muitas pessoas falando desse versículo, de muitas formas. Algumas igrejas usam para falar sobre dízimo, para cuidar bem da casa do Senhor, que nós temos que priorizar, zelar pela casa de Deus, né? Pela igreja física, literal, né? A igreja que a gente vai com paredes, piso, bancos, para a gente zelar, ter zelo por isso. As pessoas falam muitas coisas às vezes sobre esse versículo. E hoje eu tive uma percepção sobre esse texto e eu queria conversar com vocês. Algumas pessoas já oraram, colocaram a mão sobre a minha cabeça e oraram esse versículo já algumas vezes. As pessoas falavam, olha, a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. E eu percebo que muitas vezes esse texto ele é usado para dizer o seguinte, olha, a vida que você vai ter daqui para frente vai ser muito melhor do que a vida que você teve anteriormente. Olha, não deu certo isso porque agora o que vai acontecer na sua vida vai superar o que você teve antes. Então, assim, hoje Deus me trouxe uma perspectiva desse texto. Todas essas coisas que eu estou dizendo é importante. É importante você priorizar a casa literal, a sua igreja, cuidar dos bancos, cuidar do seu pastor, cuidar dos seus líderes. Isso aí é muito importante. Não tô falando que o texto não fala disso. Mas assim, e também não estou falando que Deus não tem coisa melhor para te dar do que você tinha antes. Mas a percepção que eu tenho aqui é a glória. Ageu está dizendo da glória. A glória da segunda casa seria melhor do que a primeira. O povo já tinha ficado cativo de Babilônia, ficaram 70 anos ali, presos. E quando eles voltam, o povo de Judá volta, tá tudo, foi saqueado. Quando eles foram levados cativo, o templo foi destruído. Porque se vocês lembrarem a história do templo, lembra que era Davi que queria construir o templo? E Davi juntou tesouros por muitos anos para construir o templo. Aí Deus não deixa Davi construir o templo. Aí Deus fala que quem vai construir o templo é Salomão. E Davi não ajuda a construir, a planejar, mas ele patrocina. Ele dá todo o ouro que ele tem, toda a riqueza que tem para Salomão construir o templo. Vocês imaginam a beleza desse templo? Que junta a sabedoria de Salomão para administrar as coisas. Toda a riqueza que o pai já tinha ali, colocou na mão dele, ouro, pedras preciosas, muita riqueza. Então, o templo de Salomão, até hoje quando as pessoas falam, quando você ouve falar templo de Salomão, você só pensa em riqueza, em coisa maravilhosa. Só que quando eles voltam, o templo foi destruído porque foi saqueado. Todo o ouro, toda a riqueza que tinha no templo foi destruído. Então, eles tinham que reconstruir o templo, só que eles não tinham mais a grana que Salomão recebeu na mão, não tinha o tesouro. Eles não tinham riqueza para colocar num templo. Então o templo foi reconstruído, mas ele foi reconstruído de uma forma mais simples, menor. E aí os idosos da época, quem estava vivo quando o templo de Salomão
ainda existia, que eles foram cativos, mas os idosos, quando eles voltam, eles ficam nostálgicos. Porque eles olham para o que foi construído e pensam, não tem nada a ver com o templo que Salomão construiu. Ah, o templo que Salomão construiu era maravilhoso. O templo que Salomão construiu era rico, tinha muito ouro, e aquela nostalgia trouxe uma frustração para o povo. E aí, através do profeta Ageu, Deus fala com o povo que o templo de Salomão, sim, a aparência dele era extraordinária, mas Deus visitava aquele templo em épocas específicas para fazer coisas específicas. E quando o profeta Ageu ali, ele fala sobre a glória do segundo templo, da segunda casa, ele está falando sobre Jesus, ele está falando sobre o Messias. Porque exatamente naquele templo pequeno, sem ouro nenhum ali, simples, que os pés de Jesus tocaram quando ele veio na forma humana. Foi naquele templo pequeno, daquele jeito, que Jesus entrou. E definitivamente a glória de Deus foi manifestada naquele templo, porque a glória é a presença santa de Deus. A glória de Deus, ela é manifestada, ela é derramada no lugar onde ninguém pode prever e onde ninguém... A glória de Deus, ela é revelada no lugar onde ninguém consegue fazer mais nada. Jesus vem explicando o que é a glória de Deus. Quando ele vem aqui no Novo Testamento, por várias vezes ele fala o que é a glória de Deus e o que a glória de Deus vai fazer. Vai fazer aquilo que humanamente ninguém pode fazer. A glória não é sobre a aparência, sobre a estrutura, é sobre a presença. Sabe, quando em João 9:3, Jesus vai explicando o que é glória de Deus. Glória de Deus é o que é tocado por Deus, é transformado por Deus, porque humanamente ninguém pode fazer nada, só Deus pode fazer. Então aqui em João 9:3, os discípulos olham para aquele cego e falam, quem foi que pecou? Ele tá sendo punido por Deus, porque o pai dele pecou, a mãe dele pecou, ele pecou? Jesus falou, não, ninguém pecou, é porque a glória de Deus vai ser revelada. Aquele cego, ele foi portador, ele foi porta-voz da glória de Deus ali para os discípulos, porque Jesus cura aquele cego e fala, essa é a glória de Deus sendo revelada. É o impossível sendo tocado num lugar onde ninguém pode tocar, onde ninguém pode chegar, só a glória. E aí, se você for vendo a ressurreição de Lázaro, a gente até falou sobre Lázaro semana passada, não sei se foi semana passada, já estou confusa, gente. Mas nós falamos que Lázaro foi escolhido por Deus para revelar a glória de Deus para as pessoas. Foi portador da glória de Deus. Então, quando Ageu fala que a glória da segunda casa ela seria melhor do que a primeira, porque a primeira Deus visitava, a segunda Deus habita. E essa segunda casa somos eu e você. Tem vários textos na Bíblia que falam que nós somos a casa de Deus. Nós somos a morada de Deus. E por causa de Jesus que tocou os pés nesse templo construído aqui pelo povo, nessa época era o mesmo templo, por causa que os pés de Jesus tocaram naquele templo, que ele veio como homem, por causa da presença de Jesus na terra, ele nos tornou casa, morada de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Deus mora em quem confessa Jesus como o Salvador. Elisama, muito obrigada. Falamos na segunda-feira sobre Lázaro. A live está salva, pode conferir lá. E é isso. Eu queria dizer hoje para você, não olhar para esse versículo pensando que Deus vai te dar uma recompensa material, física, palpável, de algo que você teve um dia, que você achava que era tudo, e de repente ele vai colocar, encher suas mãos de coisas extraordinárias, incríveis, materiais. Não é sobre estrutura, não é sobre aparência, é sobre presença. Porque às vezes você, como aqueles idosos, ficaram frustrados e nostálgicos, quando olharam para o templo, mas tão simples, tão pequeno, não tem ouro, não tem a glória que tinha. Mas o templo de Salomão era extraordinário, era lindo, maravilhoso, e Deus merece sim
um templo assim construído. Mas Deus disse, olha, mas era um lugar que eu visitava por tempo específico, por momentos. Esse templo que vocês estão construindo, ele é pequeno, ele é mais simples, mas o Salvador vai entrar aí. E quando eu fiquei tão emocionada quando eu fui ver a descrição do templo, porque eu me vi nessa descrição. O templo que foi construído, ele era pequeno, sem beleza, sem nada relevante. Deus tem coisa mais bonita para olhar do que eu, né? Apesar da minha vida ser preciosa para Ele, eu sei, mas eu só estou dizendo que Deus tem coisas muito belas, imagina. Quem sou eu na fila do pão, na beleza de tudo que Deus criou, não é? O templo, ele não tinha ouro, não tinha uma aparência assim rica, ele não tinha esplendor. Imagina todas as coisas criadas por Deus, o quanto de coisas que existem, que tem esplendor, que tem beleza, que tem riqueza. E Ele escolhe morar em mim, escolhe me fazer casa dele. Eu sou esse templo limitado, eu sou esse templo pequeno, que ninguém no mundo consegue dar valor para a minha vida, como realmente ela tem, porque o único lugar onde a minha vida realmente é revelado o valor da minha vida é a cruz do Calvário. O meu valor tem medidas na cruz do Calvário, eu amo dizer isso. E ele, tanto lugar bonito, tanto passarinho bonito, tanta coisa na natureza maravilhosa, majestosa, e ele me escolhe como casa, como morada. E aí não é porque o que eu perdi, a minha casa foi destruída e agora vai ser reconstruída, vai ser melhor que a primeira. Não é sobre vingança, não é sobre retorno, não é sobre nada físico e material, é sobre presença. Porque quando nós nos encontramos de cara com o impossível, nós só temos paz, conforto, segurança na presença. E aí nós mergulhamos num lugar onde Jesus revela a glória de Deus tocando no nosso impossível. Então a glória da segunda casa, ela é melhor do que a primeira. Eu penso que se você trazer à sua memória a sua primeira percepção sobre Deus, a sua relação com Deus, a sua intimidade com Deus, quando você o conheceu, era uma. Mas depois que você permite que a glória de Deus seja tocada, e Deus, através dos impossíveis da sua vida, Ele toca e revela a glória dele, quando você enxerga Deus trabalhando nas coisas que humanamente ninguém podia fazer nada, mas Deus vai e faz. A sua intimidade com Ele muda. A sua relação com Ele muda. Por isso que se torna melhor. Porque não é mais sobre a aparência, é sobre relacionamento. É sobre relacionamento. Quando a gente está apaixonado, né, com o amor da nossa vida, a gente costuma falar, eu te amo mais hoje, eu te amo mais do que ontem e menos que amanhã. E é tipo uma relação assim com Deus. Quanto mais a gente vão passando os anos, vão passando a nossa intimidade, conhecendo mais Deus, a gente olha para trás e fala, gente, eu amo muito mais a Deus hoje do que ontem. E eu amo menos do que Ele merece, eu preciso amar mais. Mas para chegar nessa glória, nesse entendimento, nesse prazer de amar a Deus, nesse prazer de orar, para chegar nesse lugar de paz, porque fala, quando Deus está falando através de Ageu, dizendo que a glória da segunda casa será melhor que a primeira, fala que neste lugar, nesse lugar eu vou dar paz. Porque enquanto nós não somos tocados pela glória de Deus, sendo revelada através de coisas que só Ele pode fazer, e nós termos essas experiências tão íntimas com o nosso Salvador, nós antes
nós vamos atrás de conforto para a nossa alma. Vamos atrás de buscar coisas que satisfazem o nosso dia a dia, em distrações. Nós ainda não chegamos no momento da glória ser revelada, porque nós ainda não estamos frente a frente de algum impossível. E aí a gente vai vivendo a nossa vida ali, nas distrações, no conforto. É isso que o profeta Ageu fala assim, olha, vocês estão cuidando da casa de vocês, das coisas de vocês, do que traz conforto, do que traz alegria. Mas isso passa, porque isso aí, quando vocês precisarem mesmo, de nada disso vai valer. Então, invistam na casa. Invistam no templo. Então, gaste tempo na presença de Deus. O seu maior tesouro, que é o tempo, ofereça nessa segunda casa. Mas a gente só oferece, a gente só tem prazer em entregar para Deus isso de tão valioso quando nós vemos a glória dele sendo revelada. E nós só vamos ver a glória dele revelada quando tiver alguma coisa que você sabe que só ele vai poder fazer. E quando ele fizer, você vai presenciar a glória dele. Neste novo entendimento, nessa nova percepção, neste novo respirar. Então, quando você lê esse texto, a glória da última casa será melhor do que a primeira. Não é uma promessa de estrutura, de lugar, de coisa. É uma promessa de presença. Esse segundo templo que foi construído, o Cristo de Nazaré pisou nele, entrou nele. E a partir desse dia que Jesus entra, quando Jesus vem, ele conecta, ele religa a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Por isso que é melhor do que a primeira. Porque agora nós não temos Deus só em eventos, nós temos Deus 24 horas conosco através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então você quer... Fernanda, eu não quero que a glória de Deus seja revelada na minha vida, não, se é problema. Se é problema, então não quero, não. Mas você não vai deixar de ter problema. Você não vai deixar de ter impossíveis na sua vida. Isso aí, enquanto você respirar, vai ter problema, vai ter dificuldade. Só que em vez de fugir com distrações, buscando resposta em qualquer um outro lugar, se ajoelha diante do Deus que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículo 2, eu gosto muito desse texto. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e quando esse socorro vem, a glória dele é revelada. E você se torna uma pessoa diferente. Quando Deus toca no seu impossível, você nunca mais será aquela pessoa que você era antes. Por isso que a glória da segunda casa é muito melhor que a primeira. Porque nós somos como a luz da aurora. A gente vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E quando vem o que é perfeito, tudo que é imperfeito desaparece. Essa é uma promessa lá de Apocalipse. Aí a pessoa fala assim, quando Jesus vier, tudo que é imperfeito... Jesus já veio. Para de querer viver um evangelho na perspectiva só de futuro, só de um dia, no céu. Quem crê em mim já tem a vida eterna. Que venha o teu reino, que venha teu governo, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Deus tem uma vida para você de abundância, e não pense em abundância, liga com dinheiro. Dinheiro é importante e não vai faltar, mas essa abundância de presença, que você tem uma vida difícil, todo mundo olha e fala como é que ela dá conta, como é que ele consegue, mas você que está ali no furacão, para você não tá pesado, tá leve, porque o Cristo, a presença santa, que está trazendo essa glória de Deus para a sua vida, torna o seu fardo leve. Torna o seu caminho leve. As pessoas não entendem, chamam nós de doido. O crente é louco. Como é que a Fernanda está fazendo essa live rindo com os negócios que estão acontecendo na vida dela? Porque o peso do meu fardo eu jogo para aquele que tem o poder de revelar a glória de um novo entendimento, de uma nova perspectiva que eu tenho de Deus, porque ele me leva para os lugares altos. E esses lugares altos faz com que eu veja os meus problemas na perspectiva dele, que é leve, é momentâneo e vai passar, e não tem como comparar com a glória
que Deus vai trazer para minha vida e para sua vida. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida dos meus irmãos neste momento. Vocês estão passando por alguma dor, por algum sofrimento, por algo tão destruidor nas suas vidas, Pai. Que eles possam entrar na tua presença e receber esse amor, essa paz que excede o entendimento e que venha mergulhar em te conhecer melhor, em chegar perto do Senhor, porque o Senhor já corre na nossa direção para derramar a tua glória, que é desfazer os nós impossíveis da nossa vida. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Dorinha, obrigada pelo elogio. Ô, mulher linda, se eu chegar um dia na unha aí dessa beleza que você tem, tá bom demais. Você é linda, te amo, mulher. Um cheiro, gente. Até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.